De tanto pedido, hoje chegou, enfim, a parte 2 de teoria da orbital molecular. Já quero pedir desculpas pelo áudio, que possa estar dando um ecozinho, porque eu estou aqui em sala de aula, mas eu dei uma pausa para trazer essa informação para vocês. A parte 2 de teoria da orbital molecular, deixa eu fazer uma pausa. Se você ainda não viu a parte 1, vou deixar aqui no card, aqui na direita ou na esquerda, vou deixar a parte 1 para que você tenha acesso a uma aula show. Agradeço demais a quantidade de visualizações que tivemos dessa parte 1. Dê uma olhada se você não assistiu, para a gente ver essa parte 2. Ou seja, vamos trabalhar com uma questão, de fato, que possa envolver a teoria da orbital molecular. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi fazer uma questão, serve de revisão. Eu escolhi uma questão, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, uma questão que um aluno me enviou de São José dos Campos, de simulado poliedro. Quero agradecer o aluno que enviou essa questão, se aqui estiver assistindo, muito obrigado. Então peguei essa questão, resolvi trazer 3 coisinhas. Primeira coisa, resolvê-la. Parte 2, resolvê-la envolvendo teoria da orbital molecular. E parte 3, nós ainda vamos ver isso aqui, que na tua prova do ITA é muito importante, os tais nós radiais e os tais nós angulares. Calma, antes de dar um nó na tua mente, eu te convido a ficar até o final desse vídeo e dar o teu like aqui, por favor, beleza? Após a vinheta, fica ligado que a gente vai desmiuçar toda essa questão. Vamos lá? Letra A. O comprimento da ligação entre os átomos de oxigênio aumentam na ordem O2-, menor que O2, menor que O2+. Quando eu vejo uma questão como essa, é muito comum utilizar-se teoria da orbital molecular. Então vamos lá. Eu vou construir aqui o diagrama do orbital molecular. No caso do oxigênio, vou fazer primeiramente o oxigênio, que fica melhor de fazer o ânion e o seu cátion. Mas aqui eu só estou trazendo o subnível 2p4, porque é o subnível do oxigênio que de fato vai estabelecer alguma ligação química com outro oxigênio, porque é o subnível que tem elétrons desemparelhados. Tranquilo? Isso eu mostro lá na parte 1. Então como é que eu faço? Quando eu misturo orbitais atômicos, eu gero orbitais moleculares. Quando eu vou gerar os orbitais atômicos da mistura dos orbitais p, eu vou gerar, no caso do oxigênio, nós temos aquela inversão. Eu tenho um orbital sigma de menor energia, depois eu tenho os orbitais π de menor energia. Nos demais elementos de número atômico abaixo do 8, no caso o oxigênio, ou moléculas heteronucleares, isso aqui acontece uma inversão. Esse daí vem para baixo e esse aqui vai para cima. Depois disso, Éder, eu vou ter os orbitais que não favorecem a ligação química, que são os orbitais antiligantes, que eu represento por π estrela ou π asterisco, e eu vou ter o sigma antiligante de maior energia. Beleza? Vou seguir a regra de Rand pelo preenchimento dos elétrons. Eu vou pegar 4 elétrons desse oxigênio com mais 4 elétrons desse oxigênio, me dá um total de 8. Como é que eu faço? 2, 3... Agora entenda, esses 2 orbitais, eles são o quê? Degenerados. Eles têm a mesma energia, então devo seguir a regra de Rand. 1, 2, aí eu volto. 3, 4. Perceba que no total eu tinha que distribuir 8 elétrons. Agora eu já tenho 2, 4, 6. Faltam mais 2 elétrons. Eles não podem mais ocupar a região ligante. Eles agora vão para a região antiligante. Então como é que eu faço? 6, 7, 8, respeitando a regra de Rand. Perceba que eu coloquei um elétron no orbital π antiligante e um outro elétron em um orbital π antiligante. Agora eu tenho os 8 elétrons distribuídos. Perceba também que agora esses 2 elétrons estão desemparelhados. Se esses 2 elétrons estão desemparelhados, mostra que o oxigênio, de fato, ele é paramagnético. Se todos estivessem 2 a 2, todo mundo casadinho, tal como esse, seria um átomo diamagnético. Então aqui eu já percebo que o oxigênio, de fato, é paramagnético. Eu quero enxergar como seria a ordem de ligação. Do que é a ordem de ligação? É imaginar a quantidade de ligações que cada átomo de oxigênio vai fazer com o outro. Como é que eu faço mesmo? Pego o número de elétrons ligantes, 2, 4, 6, subtraio do número de elétrons antiligantes, 2, e divido por 2. Ele me deu um resultado 2. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esses 2 oxigênios se ligam através de 2 ligações. Tudo bem? Pronto. Visto que eu vi agora do O2, eu agora vou fazer o diagrama por O2-. Eu vou acrescentar mais um elétron.
Se fosse o O2+, eu ia retirar um elétron a partir dessa distribuição. Tranquilo? Vou colocar mais um elétron, ó. Pronto. Eu não poderia colocar elétrons na parte de baixo, porque não tem orbital vazio. Tu não poderia colocar aqui, não? Nesse sigma de maior energia? Não, porque eu só posso preencher um de maior energia depois que todos de menor energia estiverem o quê? Preenchidos. Então, eu coloquei isso um elétron, vou voltar aqui, ó, mais um. Então, isso aqui é do O2-. Aí, agora eu vou calcular a sua ordem de ligação, que é o quê? 6, que eu mantive os elétrons ligantes, só que eu aumentei agora o número de elétrons antiligantes. 3 por 2 dá quanto? 1,5. Quer dizer que agora a espécie O2- se liga através de uma ligação e meia. Cadê como é que eu desenho isso? Gente, esquece. Na teoria do orbital molecular, você não vai desenhar a ligação, é só uma projeção. E agora? Agora eu vou fazer o O2+. Como é que seria o O2+? Vou voltar para o O2, ó. Voltei. Agora eu vou tirar um elétron. Tirei. Pronto. Agora eu vou calcular desse aqui a ordem de ligação. 6 ligantes menos 1 antiligante dividido por 2. Dá um total de quanto? 2,5. O que foi que eu percebi? Do O2- para o O2, para o O2+, eu percebi que daqui para cá, ó, de cima para baixo, eu aumentei a ordem de ligação. Gente, entenda, se eu aumento a ordem de ligação, eu torno a ligação mais curta. Se a ligação fica mais curta, fica mais difícil de eu quebrá-la. Então, entenda, quanto maior a ordem de ligação, mais difícil é de quebrá-la. Quanto maior a ordem de ligação, mais curta, menor o comprimento. Ora, se eu aumentei a ordem de ligação, então, nesse sentido, ocorre uma diminuição. E ele disse que acontece o quê? Aumenta. Então, não pode ser aumentar. A correta seria o quê? Diminuir. Como a questão que é incorreta, então meu gabarito já é a letra A. Oxe, já acabou? Já. Mas que tal fazermos a B, a C, a D e a E? Vamos lá. Letra B. Embora o hélio não forme moléculas Hélio-2, o lítio forma moléculas Li2. Como é que eu vou comprovar isso, Éder? Teoria do orbital molecular. Vamos construir para o hélio. Está aqui. Como é que é a distribuição do hélio? 1s2, 2s2, número atômico 4. Então eu pego os orbitais 2s, orbitais atômicos do hélio 2s2, tanto de um átomo como de outro. Misturo 2 orbitais atômicos, 2 orbitais moleculares. Os orbitais atômicos S geram um sigma ligante e um sigma antiligante. Como eu tenho 2 elétrons aqui, com mais 2 daqui, 4. Então coloco 2 aqui embaixo, 2 aqui em cima. Você percebe que no momento que eu fiz a ligação com os orbitais ligantes, eu quebrei, digamos assim, não é a palavra quebrar, eu desestabilizei preenchendo os antiligantes. Como o número de ligantes é igual ao número de elétrons antiligantes, eu posso afirmar que a ordem de ligação aqui é o 0. 2 ligantes menos 2 antiligantes dividido por 2, a ordem é 0. Se a ordem de ligação for diferente de 0, quer dizer que esta possível molécula, pela teoria do orbital molecular, ela pode existir. No caso, o hélio, de fato, até o presente momento, está correto. Não pode existir. Mas será que a molécula do lítio 2 poderia existir? Vamos calcular. Veja aí. No caso do lítio, é 1s2, 2s1. Então, eu pego os orbitais atômicos 2s1 de um com os orbitais atômicos 2s1 de outro. Aí eu vou criar o orbital sigma ligante de menor energia e o orbital sigma antiligante. Por que é só um orbital? Porque eu estou misturando os orbitais S. Total de elétrons, um daqui com mais um daqui, 2. Está aqui os 2. Percebam que no momento que eu preenchi o orbital ligante, eu estabilizei em termos de energia. Se eu preenchesse o antiligante, eu iria desestabilizar em termos de energia. Se eu calcular a ordem de ligação, 2 elétrons ligantes menos 0, porque não tem elétrons antiligantes, dividido por 2, dá quanto? 1. O que é que isso quer dizer, Éder? Quer dizer que se a ordem de ligação deu diferente de 0, quer dizer que essa molécula pode existir. Então, de fato, as moléculas de Li2 podem existir pela teoria do orbital molecular, mas não podem existir as moléculas de hélio 2. Então, B está correta, mas ele quer incorreta, que inclusive já encontramos que foi a letra A. Tudo bem até aí? Próxima. C2, O2, 2- e Li2 são diamagnéticos. Se você fizer a distribuição do Li2, que acabamos de fazer, do O2, 2-, se você voltar lá na primeira letra A, você percebe que se eu colocar mais um elétron, eu já vou emparelhar todos aqueles lá de cima.
Basta eu saber agora se o C2, todo mundo vai estar emparelhado. Então vamos lá. Distribuição do carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Então eu pego o P. Por que tu não está pegando um S, 2S? Porque não vai ajudar em nada. Inclusive eu explico isso na parte 1. Então eu pego aqui só o 2p2 de um com 2p2 de outro. Os orbitais P são quantos? Os subníveis P são quantos orbitais? 3. Então eu pego 3 desse com 3 desse, dá um total de 6. 3 ligantes e 3 antiligantes. Vamos lá. Só que o carbono, ele tem número atômico abaixo de 8. Então a arquitetura é primeiro os π de menor energia, depois o sigma. Isso aqui eu mostro muito bem na parte 1. Depois os antiligantes π e o antiligante sigma. Perceba, 2 elétrons desse com 2 elétrons desse, 4. Então vou distribuir 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Pronto, acabou. Eu não tenho elétrons antiligantes. Perceba que os elétrons que eu dispus, todos ficaram casados. Então eu posso afirmar que, de fato, o carbono aqui é diamagnético. Então, o Li2 que eu acabei de ver é diamagnético. Todo mundo está emparelhado. O O2, 2-, se você observar na letra A, colocando mais um elétron, fica todo mundo emparelhado. E o C2 eu acabei de ver. De fato, está emparelhado. Então, o C2 é diamagnético. Letra C, fato, é correto. Letra D. Muito cuidado. Meu Deus, Éder. A energia de ligação flúor é menor que a energia de ligação cloro-cloro. Como é assim, professor? Olha, a gente imagina o seguinte. O átomo de flúor no grupo 17, família 7A, é flúor, cloro, bromo e iodo. Então, imagino que o flúor é muito pequeno. Então, se ele é muito pequeno, a ligação é muito curta. Se a ligação é muito curta, eu digo logo, ora, se o flúor é pequeno e se a ligação acaba sendo muito curta, é mais difícil de eu quebrar, porque eu acabei de ver nas letras A e C também, que a ordem de ligação, à medida que ela aumenta, a ligação fica mais curta. Então, interpreto que, sendo mais curta, fica mais difícil de eu quebrá-la. Só que tem um problema. Por que tu colocaste essa caveira, Éder? Porque aqui é uma exceção muito importante. Aqui, na realidade, por incrível que pareça, pasmem, é mais fácil quebrar a ligação flúor-flúor do que a ligação cloro-cloro. Éder, não acredito. Calma. É uma exceção. Assim como tem uma exceção de que a afinidade eletrônica do cloro é maior que a do flúor, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, deixe seu comentário aqui embaixo pedindo para eu fazer uma aula sobre propriedades da tabela periódica. O que é que acontece, Éder? O raio do flúor, de fato, é menor. E o raio do cloro, de fato, é maior. Esperar-se-ia que aqui a ligação fosse mais curta, mais difícil de quebrar. Só que tem um problema. No momento em que os átomos de flúor são muito pequenos, esses pares de elétrons que sobram de cada átomo de flúor, eles vão ficar se repulsando, criando uma instabilidade. Então, vou ter uma grande repulsão. Se eu tenho um sistema instável, eles acabam enfraquecendo essa ligação. Então, fato, a letra D está correta. De fato, é mais fácil eu quebrar a ligação flúor-flúor do que a ligação cloro-cloro. Porque aqui no cloro a ligação já está mais longa, os pares já estão mais distantes e não vão se repulsar. Então, lembre dessa dica. A ligação flúor é mais fácil de quebrar do que a ligação cloro, por conta da repulsão dos pares das nuvens eletrônicas de cada flúor que estão muito próximos. Tranquilo? Última. Olha, em um orbital do tipo D, tem N-3 nós radiais e 2 nós angulares. Professor, o que é nó? Gente, nó é uma região em que, quando eu resolvo a equação de Schrödinger, ele me mostra que ali a probabilidade de encontrar o elétron é 0. São locais no átomo em que eu tenho certeza de que eu não encontrarei elétron. Mesmo falando em química quântica, física quântica, a probabilidade é 0 de encontrar o elétron ali. Só que eu tenho 2 maneiras de encontrar esses nós. Eu posso tê-los chamados nós angulares, que eu vou encontrar. Gente, não precisa ficar agoniado ou agoniada. Eu vou dizer como você encontra isso. Como é que você encontra esse tal nó angular, Éder? Através do número quântico secundário, aquele chamado de azimutal, L. Como assim? O orbital S, quanto é o L dele? 0. Do P, 1. Do D, 2.
do F, 3. Então, se eu tiver o orbital P, o L é igual a 1. Então, já tenho um nó angular. Eu tenho um nó, eu tenho um local onde a probabilidade de encontrar o elétron é 0. Ou eu posso ter também um tal de nó radial, que muitos chamam de nó esférico. Esses nós radiais ou nós esféricos são mais ou menos os nós que eu vou já mostrar para você no desenho, que é melhor. Mas como é que eu descubro, Éder? N menos L menos 1. N, número quântico principal, que é a camada. L, que é o número quântico secundário, subtraído de 1. Se você quiser encontrar, não quer dizer que todo orbital tenha o angular e o radial. Mas eu posso encontrar um dos dois. Vamos lá? Ou os dois ao mesmo tempo. Exemplo, eu tenho o orbital 2s. Vamos ver se ele tem nó angular. Como é que é o nó angular mesmo? É através do número quântico secundário. Quanto é o número quântico secundário do S? 0. Então, ele não tem nó angular. Mas vamos ver se ele tem nó radial. Como é que é o radial? N menos L menos 1. Quem é o N? 2. Quem é o L? 0. Menos 1. Dá um total de 1. Então, quer dizer que o orbital 2s tem uma região em que a probabilidade de encontrar o elétron é 0, que eu a chamo de nó radial. Tranquilo? Só mais uma coisa. Esse nó angular, quando ele é plano, ele é chamado de plano nodal. Repito, esse nó angular, quando ele é plano, nós chamamos de plano nodal, que talvez seja que você já tenha tido contato com essa palavra, plano nodal. Veja, aqui eu tenho o orbital 1s, o orbital 2s e o orbital 3s. O que é que você percebe no 2s? Você tem essa nuvem azul, depois tem a nuvem laranja, mas entre a nuvem laranja e a nuvem azul tem uma região branca. Essa região branca é exatamente o nó radial. É a circunferência onde a densidade de encontrar o elétron aqui é 0. Na região azul é alta, na amarela é alta. Mas essa, digamos assim, vou mostrar um desenho aqui, ó. É como se fosse uma cebola. Essa região branca seria alta probabilidade, essa outra alta, mas essa parte aqui, ó, roxinha, essa linha seria o meu nó, que é a região que divide uma região de outra. Olha o exemplo do 3s. Eu tenho um laranja, eu tenho um azul e um laranja maior. Quantas regiões brancas de que há essa, digamos, essa transição de cor? Eu tenho aqui, ó, laranja, regiãozinha branca, transitou para azul. Essa regiãozinha branca aqui em volta é um nó. Aí a região azul transitou para a região laranja. Aí tem uma região esbranquiçadazinha aqui, que é outro nó. Tranquilo? Beleza. Qualquer dúvida, escreva aqui que eu faço um tira-dúvida para você. Outro exemplo. Se eu tivesse o orbital 2p, será se ele tem angular? Depende. Quanto é o número quântico secundário do P? 1. Então ele tem um nó angular. Nesse caso, o nó angular dele vai ser o tal do plano nodal. Eu vou já chamar para você, ó, um plano nodal. Será se ele tem radial, plano nó radial? Vamos calcular. N menos L menos 1. Quem é o N? 2. Quem é o L? 1 menos 1, 0. Então quer dizer que o 2P não tem plano, não tem nó radial. Aqui eu trouxe o orbital Px, o Py e o Pz. Essa região aqui, ó, que corta em duas partes, é exatamente o meu plano nodal. Repito, basta que você saiba o que é o angular, como se encontra, e como se encontra o radial. Tudo bem? Só que a questão falou no tal do 3D. Vamos ver qual é o nó angular dele. É o L. L dele é quanto? Quanto é o L do D? 2. Então ele tem dois planos nodais. Ele tem radial? Veja só. O radial é N menos L. Quem é o L do D? 2. Aí eu pego N menos 2 menos 1, é a mesma coisa de eu colocar N menos 3. Mas se eu substituir esse N pelo 3, fica 0. O que subentende-se que esse 3D tem dois planos nodais, mas não tem nenhum radial. Mas lá na questão ele disse que os nós radiais é dado pela expressão N menos 3. Tá correto. Vem aqui, ó. Menos 2 com menos 1, menos 3. Tá aqui, ó. O 3dx, ó, o 3, ó, o dxy, dxz, dyz, dx2y2, e eu quero chamar a atenção para esse aqui que já caiu em prova do ITA. Esse aqui, ó, que parece uma casca de sorvete, que é o dz2. O plano nodal dele não é bem um plano nodal, essa região cônica aqui, ó. Esse cone que sai aqui para cima é a região nodal dele angular, e esse cone que sai aqui para baixo. Tranquilo? Eu quero que você veja que a letra D está correta, porque
Tem dois planos nodais, que são dois nós angulares, e tem os nós radiais dados pela expressão n-3. Eu nem preciso calcular, mas se eu substituir esse n por 3, eu vou perceber que ele não tem nó radial. Tranquilo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa forma da parte 2 numa questão. Se vocês quiserem uma parte 3, eu aqui faço. Deixe teu comentário, beleza? Gente, muito boa sorte na sua prova do ITA, do IME. E lembre-se, vamos em frente, porque atrás tem muito concorrente.